Pessoal, bom dia. Bom dia, bom dia. Estamos aqui parados, para uma corrida, descansar um pouco. Num lugar deserto, né? E aqui, deixa eu parar aqui. O texto de hoje, né? Está em Marcos capítulo 6, versículo 30 a 36. Versículo 30 a 34. Né? Marcos 6, 30 a 34. Quando a gente lê esse texto, a gente observa algumas coisas que nos faz refletir. Os discípulos eles chegam, versículo 30, e relatam para Jesus tudo que haviam feito, né? O Senhor Jesus ele observa o cansaço na vida dos discípulos e os chama para um lugar deserto. Na narrativa do texto diz que haviam muitas pessoas indo e vindo. Eles se retiram, talvez de uma forma mais sutil, vão para um lugar deserto. As pessoas observam, né, de várias cidades que eles estavam indo, né, saindo ali, e vão correndo, né, à frente dele, provavelmente. Quando ele chega, desce do barco e está lá do outro lado, está lá em outro lugar. Ele observa aquelas mesmas pessoas que estavam lá à espera dele já. A palavra diz que Jesus teve compaixão delas e ensinou-lhes muitas coisas. O que é que esse texto tem a ver comigo e com você? Muitas vezes a gente para e a gente relata tudo o que a gente fez, o que a gente faz. Às vezes para uma pessoa, para um amigo, para o marido, para a esposa, para o filho. E na maioria das vezes as pessoas não observam o que se passa conosco porque elas não conhecem o nosso coração. Elas não sabem o que tem por dentro. O que é que você sente verdadeiramente. Talvez alguma coisa pode te aliviar, né? Talvez um abraço, talvez, sei lá, uma volta em algum lugar bonito, enfim. O que é que esse texto ele quer dizer para você? Quer dizer para mim também. Muitas vezes estamos apenas cansados. E nesse texto a gente observa que Jesus sai com os discípulos. Jesus reconhece o cansaço deles e, olha, vamos descansar um pouco então. Quando eles chegam do outro lado, né, com os discípulos, Jesus olha para aquelas pessoas que provavelmente também estavam cansadas. Por quê? Porque andavam com eles também. Eram muitos quilômetros de uma cidade para outra. E Jesus olha para os olhos daquelas pessoas, provavelmente, vê o coração delas, porque ninguém consegue ver o coração, só Deus. E Jesus poderia simplesmente dizer assim: olha, eu preciso descansar. Vocês podem arrumar um acampamento, ir para alguma cidade aí, fazer qualquer outra coisa, eu preciso descansar. Mas não, a palavra diz que ele teve compaixão, teve misericórdia. Por que Jesus teve isso? Por que Jesus teve esse sentimento? Quando você para um pouco na sua vida e vai a Deus, eu não digo no sentido vai a um lugar, não. Eu estou falando de ir a Deus, de fechar os teus olhos, de parar num canto e falar com Ele, simplesmente abrir o coração para Ele. Eu tenho certeza que Ele vai te ouvir e você vai sentir a presença dEle. Quando a gente abre o coração para Deus verdadeiramente, o que a gente está sentindo, Ele toca em nós, Ele tem misericórdia de nós, Ele tem compaixão de nós. E a palavra diz que Ele ensinou-lhes muitas coisas. Se você parar para observar em tudo que a gente compra, um eletrodoméstico, um telemóvel, enfim, um carro, uma geladeira, né, um frigorífico, como chama aqui em Portugal, todos eles vêm com um manual. Vêm com um manual de instruções. Por quê? Porque muitas vezes eles param, eles avariam ou tem algum sensor, alguma coisa que não está a trabalhar bem, não tá funcionando. Então você recorre ao manual. Uma luz que acende, que indica alguma coisa, é um problema ali, aqui. E o manual lhe diz, na maioria das vezes, o que é que tem que ser feito. Né? Se for um problema muito grave, vai-se ao técnico. Ou chama-se o técnico, vai a garantia, independentemente do que aconteça. Existe um manual para cada eletrodoméstico ou eletrônico, seja o que for. Existe um manual de instrução, como usar aquilo, como manusear aquilo, como proceder de acordo com o problema. Existe um manual para nós também, porque nós fomos criados. Deus nos criou, a sua imagem e semelhança. E o manual é a Bíblia. Porém, muitas vezes a gente não sabe como achar o problema. A gente abre em qualquer livro,
abre em qualquer história e muitas vezes a gente não acha. Mas a gente precisa parar e consultar o autor do livro. Deus, ele está sempre ali, aberto para nós. E como diz esse texto, ele teve compaixão daquelas pessoas. Ele tem compaixão de nós também, quando a gente para ouvir a voz dele, para conversar com ele. Ele nos ouve. Então, nesse texto, Jesus poderia ter dado o alimento naquele momento ali agora, ter pedido para elas descansarem. Mas a ênfase desse texto é que Jesus ensinou-lhes muitas coisas. Porque Jesus sabia o que elas precisavam. Imagine só, se Jesus tivesse pego, não sei, qualquer outra coisa ali, sei lá, talvez um alimento dado para elas e despachado elas, vamos dizer assim. Olha, podem ir. Jesus poderia ter reunido um espaço para elas descansarem e pronto. Ok. Mas o que elas precisavam, o que elas estavam querendo naquele momento, não era o pão. Claro, a gente vai no decorrer do texto ver muitas outras coisas que acontecem à frente. Mas nesse texto, especificamente, a gente observa que Jesus sabia exatamente o que elas precisavam. Elas precisavam aprender. Queridos, a gente acha que a gente sabe de tudo. A gente não sabe ainda de nada. A palavra de Deus, ela nos mostra que é muito profundo o reino dos céus, que é muito profundo o evangelho. Existem muitas coisas que precisamos aprender de Deus. Então, se você está se sentindo cansado, se você está se sentindo meio perdido, meio sufocado, seja pelas coisas da vida, seja pelo seu relacionamento, seja o que for, eu digo para você nesse vídeo, aproxime-se de Deus. Eu tenho certeza que Ele vai ter compaixão de você, querido. Ele vai te ensinar muitas coisas. Porque Ele te criou, Ele me criou. Ele sabe exatamente o que você precisa. Você precisa aprender. Aprender de Deus. Aprender com Ele. E esse alimento, que é a palavra de Deus, vai suprir tua dor. Vai curar. Eu posso dizer para você com toda exatidão. Eu já passei por muitas situações nessa vida. Já passei por depressão, por muitas circunstâncias difíceis. E o que me fortaleceu, o que sempre me deu direção, foi Deus. Foi a palavra dele. Porque a palavra dele é viva e eficaz. Está escrito também que ela é como uma espada, mais afiada. Uma espada de 2 gumes, né? Que tem duas bandas de lâmina, vamos dizer assim. Ela não corta só de um lado, ela corta dos 2 lados. É uma lâmina dupla, vamos dizer assim, né? 2 gumes, né? Então a palavra ela diz que ela é mais afiada do que essa espada, ou seja, porque ela penetra em lugares que nem essa espada consegue penetrar. Era a arma daquela época, era uma espada. Hoje existem, né, inúmeras armas que a gente conhece hoje com tecnologia, enfim. Mas essa arma, a espada que era a arma daquela época, ela penetrava, né, ela cortava o inimigo de uma forma profunda, né, fazia um corte, fazia um dano terrível. Mas a palavra de Deus, o que está escrito querendo revelar para nós é o seguinte, é que por mais que a espada ela corte, ela vá lá naquele lugar que realmente possa causar uma dor, causar um prejuízo, causar uma destruição do inimigo, essas armas elas são inúteis. Porque muitas vezes a gente quer agir de acordo com o mundo, de acordo com o que a sociedade nos mostra para agir, né? Se uma pessoa bateu em você, machucou você, machuque ela também, ela não merece. Então você tem que agir da mesma forma, não é assim. Deus nos mostra o seguinte, a própria palavra ela é mais profunda do que essa arma. Ela vai lá dentro, onde há uma dor que ninguém consegue enxergar em você. Onde há uma depressão, onde há uma situação, um relacionamento difícil, algo que é mais profundo e é mais íntimo do que 4 paredes ali, que só você sabe o que é. Então a palavra ela penetra, ela vai lá, ela toca nesses lugares. E era o que essas pessoas viam em Jesus, do versículo 35. Quando Jesus chega e tem compaixão delas, Jesus viu no coração delas a dor delas, o que elas passavam naquela época. Então Jesus vem com essa palavra, ensinou-lhes muitas coisas. Então, querido, que esse texto possa tocar no teu coração, tocar no meu coração, porque eu preciso também de alimento. E na reflexão de hoje,
você possa entender que Jesus ele está sempre aberto para nos ouvir. Ele tem compaixão de mim e de você. Ele vai te ensinar muitas coisas para que você consiga caminhar, para que você consiga vencer as batalhas dessa vida. Que Deus te abençoe.